Queria compartilhar a palavra do Senhor. Se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 4. Livro de Josué, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 9. Quem achou, diga amém. 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 Josué capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. E que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra lida. E nós te pedimos ao Espírito Santo que nos guie, nos dê o direcionamento, o discernimento e ministre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Todos conhecem essa passagem? Conhecem? Foi assim que o povo atravessou o Rio Jordão, né? Na verdade, o ápice, né, do milagre aconteceu no capítulo 3. Né? No capítulo 3 de Josué é quando o Rio Jordão seca ali, onde eles vão passar, e eles atravessam o Rio Jordão. O milagre, então, ele está relatado ali no capítulo 3. Mas o que nós vamos falar um pouquinho hoje tem a ver com esse pós-milagre, né? Com essa pós-ascensão. O que aconteceu nesse momento aí, da travessia do Jordão? Primeira coisa que a gente precisa entender é o significado desse rio, biblicamente. O significado desse rio, do Rio Jordão, biblicamente. O Rio Jordão, ele significa transformação. Se nós observarmos na palavra, na Bíblia, os momentos em que o Rio Jordão ele aparece, ele tem um símbolo de transformação. Aqui nós vemos um povo sendo transformado. O povo de Deus sendo transformado. Assim como a gente vê no futuro, que para nós já é passado, mas no futuro dessa história aqui, um acontecimento muito grandioso acontecendo também no Rio Jordão. Quem chuta aí o que foi que aconteceu? Alguém foi batizado nesse rio. Quem foi? Jesus. Jesus foi batizado no Jordão. O Rio Jordão, ele tem
esse símbolo de transformação. Ele tem esse símbolo de transformação. E não à toa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou seja, nos dois testamentos, o Jordão ele fala sobre mudança de vida. Ele vai falar sobre mudança de vida. Jesus foi batizado ali no Jordão, não por acaso, porque eu já disse para vocês, não tem nada, Deus não fez nada por acaso. Nada, absolutamente nada por acaso. João Batista, ele pregava nas margens do Jordão e batizava ali também. As pessoas que iam se convertendo, João Batista ia batizando ali no Jordão. E Jesus ele vai então até João Batista para ser batizado, e a partir dali ele dá início ao seu ministério, ao ministério dele aqui na terra, a partir dali, em que Jesus vai ser levado para o deserto, e a história a gente já conhece. Mas a questão ali, o Jordão. E tem uma questão no Jordão muito significativa, algo que é mais um detalhe de Deus impressionante. Não sei se vocês sabem, mas o Jordão, ele é o rio mais baixo do mundo. Sabiam disso? O Rio Jordão, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. É o rio mais baixo do mundo. E você pode pesquisar, eu estudei. O Rio Jordão é o rio mais baixo do mundo. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. E que isso tem a ver, talvez você esteja se perguntando, né? Tudo na Bíblia tem significado. Tudo na história, tudo que Deus faz tem significado. O fato dele estar abaixo, o que significa estar abaixo, gente? Humildade. Humildade. Descer. Estar abaixo. Quando a gente fala, né, de se prostrar, de se abaixar, de se humilhar. Lembrando que, biblicamente, humilhação não é se diminuir. Se humilhar para Deus não significa nos diminuir. Se humilhar perante Deus significa colocar Deus no lugar dele. É colocar Deus no lugar dele. Deus não quer nos transformar em pessoas diminuídas. Pelo contrário, na verdade o Senhor quer sempre levantar o seu povo, Ele quer sempre erguer a cabeça do seu povo. Mas o seu povo ele não pode erguer a cabeça ao ponto de erguer o nariz também, né? De se esnobar, de se orgulhar. Mas é levantar o seu povo, é erguer o seu povo, um povo que sabe que Deus está acima de todas as coisas. O Rio Jordão ele tem esse papel, essa representação de humildade e de transformação. E não por acaso essa travessia do rio, ela demonstra ali naquele momento para o povo de Israel um momento de transformação. Parece só, se nós olharmos assim simplesmente história corrida, parece só um obstáculo que eles tiveram que passar, não é verdade? Não parecia só um obstáculo que eles tinham que passar, mas não. Tem todo um significado deles terem passado, atravessado o Jordão. E fica muito mais claro quando Deus dá essas instruções para Josué, para que o povo fizesse. Para que o povo, ao atravessar, em primeiro lugar, quem foi na frente? Os sacerdotes com a arca. Não foi? Primeiro, na frente do povo, foram os sacerdotes com a arca. E a arca da aliança, ela simbolizava o quê? A presença de Deus. A arca da aliança era a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, vamos levando Deus na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, né? E lá vou eu para outra música, né?
Deus vai na frente abrindo o caminho. E eles estão levando a Arca da Aliança, os sacerdotes levam a Arca da Aliança, e a palavra de Deus diz que quando os sacerdotes pisam à margem do rio com a arca, o rio para. O rio para. Aqui nós já temos duas coisas incríveis. Primeiro, Deus disse: faça isso. Vocês vão atravessar esse rio, e vocês vão atravessar esse rio a seco, Deus falou. Só que o rio está correndo. O rio está correndo. Deus já falou para você que você ia fazer uma coisa que você falou assim, não dá? Deus falou para aquele povo: vocês vão atravessar esse rio e vocês vão atravessar a seco esse rio. Difícil de acreditar vendo o rio correndo, né? E ele falou: mandem pegarem a arca e vão em direção à margem. E quando os sacerdotes que estavam pegando a arca pisaram na margem do rio, o rio parou, secou, e eles atravessaram. Os sacerdotes foram até a metade do rio, e quando eles chegaram na metade do rio, eles pararam. E eles ficaram ali parados com a arca até que todo mundo atravessasse. Até que todos atravessassem. Depois que todo o povo atravessou, e não era pouca gente, era muita gente. Depois que todo o povo atravessou, eles terminaram de atravessar. E aí então o rio voltou ao normal. Mas antes disso, Deus deu instruções para Josué. Deus falou para Josué: Josué, você vai chamar homens do povo. Você vai pegar um representante de cada tribo. Porque aquilo que os sacerdotes estão fazendo tem um significado, e aquilo que vocês vão fazer agora também tem um significado para vocês e para todas as gerações que virão depois de vocês. Essa travessia, Josué, significa a transformação desse povo. Eu não estou simplesmente levando um povo para uma terra prometida. Eu estou transformando um povo. Eu estou mudando um povo. E a primeira coisa, o primeiro símbolo é a arca. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Assim como aquele povo, Deus quer transformar a minha vida e a tua vida, a vida de todos nós. Só que a transformação da nossa vida, ela só se dá quando nós passamos por um momento com Deus. A transformação se dá quando nós de fato ouvimos a Deus, quando Deus diz faça isso e nós fazemos, e aí nós cumprimos aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, e a partir daquele momento nós dizemos: nós vamos caminhar dessa forma. Era isso que significava a travessia daquele povo ali. Só que a primeira coisa é: Deus vai na frente. Deus tem que ir na frente. Naquela época, quem levava a arca eram os sacerdotes, eram os levitas. Eram os homens da tribo de Levi, os levitas, que eram sacerdotes. Só que nós sabemos que, por Cristo, todos nós fomos feitos sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Ou seja, quem leva a presença de Deus hoje é cada um de nós. Nós somos os sacerdotes que levamos a presença de Deus. Porque a presença de Deus não está mais numa arca, a presença de Deus está naqueles que andam, caminham conforme a vontade de Deus. Está na vida daqueles que atravessaram o Jordão, ou seja, que transformaram as suas vidas e que começaram a caminhar com Deus. Hoje nós somos a arca da aliança, vamos dizer assim. Porque nós somos aqueles que carregam a presença de Deus. E quando Deus diz para cada um de nós: vai. Assim como ele disse aqui no texto, né? Aonde estiverem pisando,
Deus falou para Josué: aonde os sacerdotes pisarem os pés, ali vocês vão pegar as pedras para levantar o altar. Porque aonde a presença de Deus está, aquele lugar se torna santo, se torna especial. Porque ali houve transformação. Ali houve um mover de Deus. Pela presença dEle. E pelo aquilo que aquelas pessoas que ouvindo, crendo, fizeram. Carregar a arca significa carregar a responsabilidade que o Senhor nos dá. Imagina a responsabilidade daqueles sacerdotes que eram colocados para carregar a arca. Você já imaginou isso? Já imaginou você sendo escalado, ó, você vai carregar a arca? Como que você se sentiria? Se Josué chegasse para você e falasse assim, você está responsável para carregar a arca. Imagina isso. Quem aí não se aguentaria? Tipo eu. Quem que não se aguentaria? Deixa eu te falar uma coisa. Você é responsável para carregar a arca. Você é responsável para carregar Deus. Essa responsabilidade que era dada lá para os sacerdotes para carregarem a arca da aliança, nos foi dada. Foi dada para cada um de nós. Carregar a arca significa ter a responsabilidade que Deus nos deu de levar Ele, de levar a presença dEle, de levar o nome dEle, de levar a palavra dEle, aonde quer que nós vamos. E também significa carregar o poder. É uma responsabilidade, mas não é algo, meu Deus, não é algo para eu ter medo, não é algo para eu sentir peso, na verdade é algo para eu sentir o privilégio, mas é um privilégio que gera uma responsabilidade. E ao mesmo tempo, além de carregar essa responsabilidade, nós também carregamos esse poder, porque foi o poder de Deus que parou o Rio Jordão e fez com que eles atravessassem a seco o Rio Jordão. Amém? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém, amém. O altar que foi erguido ali é a representação daquilo que foi feito ali naquele lugar. Porque quando Deus disse para Josué, quer ver, ó? Escolham, versículo 2, escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém? Amém. Ali então foi levantado um altar externo, um altar visível, algo representativo, algo visível. Justamente como a palavra diz, quando seus filhos perguntarem o que significa essas pedras, o que significa esse altar, vocês possam se lembrar daquilo que foi feito, daquilo que aconteceu. Quem aqui tem um testemunho de algo que Deus fez na sua vida? Pode levantar a mão, não vou te chamar aqui, pode ficar tranquilo. Você tem? E tem algo que representa isso, não tem? Que com certeza você sempre usa para contar a história, não é?
muitas vezes são marcas que foram deixadas, são símbolos que ficaram gravados daquilo que aconteceu com você, daquilo que Deus fez para você, não é? Quando acontecem coisas muito importantes na nossa vida, a gente não gosta de gerar foto? Não gosta? E quando a gente vai mostrar as fotos, a gente não gosta de contar, por que essa foto aqui? De onde que é essa foto aqui? O que aconteceu aqui nesse dia? A gente não gosta de lembrar? Ah, nesse dia aqui aconteceu isso, isso e isso. Não é? É um memorial. É algo que existe para nos lembrar de algo que aconteceu. E o Senhor, Ele institui, Ele deixa em nossas vidas marcas para que a gente possa se lembrar, para que nós possamos nos lembrar daquilo que Ele fez em nossas vidas. Quando a gente pergunta assim, quem se lembra de quando Cristo entrou na sua vida? Todo mundo se lembra de quando Cristo entrou na sua vida? Por que que você lembra? Porque marcou, não marcou? Foi algo que marcou a sua vida. Com certeza existe algo que você lembra. Assim como muitas vezes, quando a gente vê alguma coisa, a gente lembra. Às vezes não é nem aquilo, mas a gente associa, sabe? Quando a gente vê uma coisa e associa, nos faz lembrar, nos faz recordar. E o Senhor fala, levante esse altar, porque os filhos de vocês vão perguntar e vocês vão lembrar aquilo que aconteceu aqui. Em que eu levei o meu povo a atravessar esse rio, e não apenas uma travessia de rio, mas uma travessia para uma mudança de vida, para uma transformação de vida. Mas, irmãos, muito mais do que nos levar a uma terra prometida, o Senhor quer transformar a nossa vida durante esse caminho. O Senhor quer levar pessoas transformadas, pessoas com a presença dEle, que estejam com a presença dEle no seu meio, hoje na sua vida. Naquela época, como eu disse, era a Arca da Aliança, estava sempre no meio do povo. Literalmente, porque o acampamento era montado com a arca no meio e todo mundo ia rodeando. Literalmente no meio do povo. E hoje é no meio da nossa vida, no meio de nós. Por isso, a palavra diz que Deus quer o nosso coração. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus manda fazer externamente, é o reflexo daquilo que Ele fez por dentro. Eu disse que Deus mandou erguer um altar exterior, né? Lembra que eu falei? Eu falei, Deus mandou erguer um altar externo, físico, visível. Mas aquilo que era físico e visível representava algo que Ele tinha feito internamente primeiro. Internamente primeiro. Nós gostamos de coisas visíveis, não gostamos? Gostamos ou não gostamos? Nós gostamos de coisas visíveis, nós gostamos de ver coisas, nós gostamos do mover de Deus, né? E muitas vezes a gente foca em coisas visíveis. Só que Deus diz, Ele só realiza coisas externas quando são realizadas primeiro internamente. Quando são feitas primeiro por dentro. Aquilo que Deus estava mandando o povo fazer, já era o reflexo de algo que Ele tinha feito dentro do povo. Dentro deles. Amém? Por isso aqui nós vemos um princípio de 2 altares. Que eu quero falar. O altar externo e o altar interno. O altar externo e o altar interno. O altar externo, como eu disse, é aquilo que é visível. Nós podemos chamar hoje de celebrações ou de memoriais, coisas que a gente faz, né? São as coisas visíveis. Só que a gente não pode esquecer que o altar externo só aconteceu porque eles colocaram o pé no rio. Traduzindo, né? Porque ficou difícil de entender, né? Aquele altar só foi feito, só foi construído porque eles pisaram no rio.
Se eles não tivessem pisado no rio, não tinha tido altar. Por quê? Porque não teria acontecido a travessia. Não teria acontecido o milagre, não teria acontecido a transformação. O problema é que muitas vezes a gente quer que aconteça uma coisa externa antes de acontecer primeiro uma coisa interna. A gente quer ver algo externo antes de acontecer internamente, antes de acontecer na nossa vida primeiro. O altar interno, ele depende de duas coisas essenciais. O altar interno, ele depende de constância. Eu já contei para vocês a história de John Wesley, né? Sabem a história de John Wesley, do coração aquecido? Todo mundo lembra da história que ele aqueceu o coração, né? John Wesley estava numa reunião de oração, e ele conta no diário dele que ele tinha ido para essa reunião de oração, e lá nessa reunião de oração, ouvindo a palavra de Deus que estava sendo ministrada, ele sentiu que o coração dele começou a queimar, começou a ficar aquecido, estranhamente aquecido, ele fala. E ali ele teve uma experiência com Deus. Ali ele teve uma experiência com Deus. Isso foi o altar interno, porque Deus mexeu aqui dentro, certo? A partir daí que John Wesley se tornou o John Wesley que todo mundo conhece. O homem que deixou mais de 100 mil convertidos na terra trabalhando. Isso, gente, 300 anos atrás. Sabe o que é converter 100 mil pessoas há 300 anos atrás? É trabalho, hein? Foi um memorial gigante que ele deixou, não foi? Mas isso só aconteceu, por quê? Porque ele pisou no rio. E ele teve constância. Por que eu estou usando esse exemplo de constância? Sabe por quê? Porque uma coisa que dificilmente as pessoas contam é que aquele dia que John Wesley foi para aquela reunião de oração, sabe como é que ele estava? Quem sabe como é que John Wesley estava? Animado, fervoroso, louco para ir para aquela reunião de oração, não é? Não. Sabe como é que ele estava? Chateado, desanimado. Ele não queria ir. Ele estava desanimado, ele não estava querendo ir. Sabe por que ele foi? Constância. Constância. Irmãos, às vezes a gente faz as coisas porque a gente quer fazer, porque a gente está animado para fazer. Às vezes a gente faz porque tem que fazer. É ou não é? Quem trabalha só quando quer? Ninguém, né? Animado ou desanimado, você vai trabalhar, não vai? Estando bem ou não estando bem, você vai trabalhar, não vai? Por quê? Você vai dizer assim, porque tem que ir? Não é? Agora, quando a gente fala das coisas de Deus, funciona do mesmo jeito? Percebe a diferença? Aí eu vejo muitas pessoas falando assim. Existe até um testemunho do Billy Graham. Não sei se vocês já ouviram esse testemunho do Billy Graham. O Billy Graham, quando era pequeno, ele foi fazer, junto com a escola, ele foi fazer, eu fiz besteira porque eu entreguei a pessoa antes de começar a história. Geralmente, quando conta essa história, você só fala no final quem era, mas tudo bem. Ele foi numa excursão da escola fazer uma visita na casa de John Wesley, na Inglaterra, em Londres. E lá, fazendo a visita, daqui a pouco esse menino sumiu. E começaram a procurar esse menino, porque a casa é enorme, a casa lá. E aí, quando acharam esse menino, ele estava ajoelhado, orando, no mesmo lugar que John Wesley orava.
E diz que ele repetia constantemente: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Ele estava orando para que Deus fizesse nele aquilo que Deus tinha feito na vida de John Wesley. E nós sabemos que o Billy Graham, ele foi o maior evangelista dos nossos tempos. É dado para ele aí milhões de convertidos através do trabalho dele de evangelismo, né? E o que acontece? Muitos começam a fazer a mesma coisa. Eu já vi muito isso. Muitos fazendo a mesma coisa. Ou seja, fazendo a mesma coisa o quê? Pedindo para Deus: Deus, faz a mesma coisa que fez em fulano, faz a mesma coisa que fez em fulano. Só que a pergunta é: você faz a mesma coisa que ele fez para alcançar esse favor de Deus? Entenderam a diferença? Porque Billy Graham, ele pediu para Deus, é claro que Deus escutou a oração de Billy Graham, mas ele também se esforçou para alcançar o objetivo dele. Se hoje a gente lembra de John Wesley, se hoje a gente lembra de Billy Graham, é porque eles levantaram um altar externo por conta daquilo que Deus fez internamente na vida deles. Porque eles eram constantes, animados ou desanimados. Tem várias palavras de Billy Graham que ele fala isso também, que muitas vezes ele estava desanimado, mas que ele continuava. E como eu estava falando de John Wesley, ele estava muito desanimado aquele dia, muito desanimado, mas ele não perdia a constância. E como eu disse, eram duas coisas, né, que eu falei, que é a constância e a profundidade. Constância e profundidade. São duas coisas que nós precisamos ter na nossa vida, para que o altar interno, ele seja erguido em nossas vidas. Ele seja estabelecido em nossas vidas. Profundidade, a gente lembra primeiro lá do Rio Jordão que eu falei, né? É preciso descer, é preciso se humilhar, é preciso se prostrar, é preciso colocar Deus no seu devido lugar. Como eu usei o exemplo de trabalho, né? Muitas vezes o trabalho, o nosso trabalho, ele está acima de Deus. Claro que você vai dizer assim: não, imagina, jamais. Mas olhe nas suas atitudes diárias. Não na sua percepção, mas naquilo que você executa diariamente. Entenderam? O que tem sido mais importante na nossa vida na prática? Não na nossa teoria, mas na prática. Porque se eu perguntar, gente, vamos ser honestos, seria até ridículo responder diferente, né? Se eu perguntar aqui: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é? Meu Deus, fiquei com medo agora. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Deus. Não é? Na nossa percepção, não tem nem como responder diferente. Mas e na nossa prática diária? Essa é a resposta? Deus continua sendo a pessoa mais importante da nossa vida? Ele é a coisa mais importante da nossa vida? Se Ele disser: busque a minha presença, a arca, busque a minha presença e pisa ali na margem do rio, a gente vai? A gente tem feito aquilo que o Senhor tem dito para cada um de nós, aquilo que Ele tem dito para cada um de nós fazer? O primeiro altar levantado é aqui dentro, é onde ninguém vê, é onde ninguém vê, e é o fruto de um esforço interno, é fruto de um esforço interno, é aquilo que nós fazemos diariamente, repetidamente. Ah, pastor, mas isso não é rotina? Sim, é necessário haver rotina. É necessário haver rotina. O que nós não podemos é transformar a rotina numa mera religiosidade.
Mas a rotina é necessária. É necessária. Gente, vocês não têm noção. Eu já vi vidas de família serem transformadas por causa de rotinas que a gente poderia considerar bobas. Bobas. Eu lembro de uma vez que uma família, assim, ela mudou, assim, uma conversa rapidinha que eu tive com o pai. Ele falou, eu não sei mais o que fazer em casa, tá tudo meio assim, esquisito e tudo mais. Eu falei, me conta aí para ver se eu posso te ajudar. Ele falou, não tem comunicação, não tem, tipo, meus filhos não obedecem, eles não escutam, não tem comunicação, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, e aí chega o final de semana, não consegue convencer ninguém de ir para a igreja, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa assim, como que é a tua rotina? Como que é a rotina da tua casa? Antigamente a coisa era diferente, por exemplo, a gente orava toda a refeição, orava antes das refeições, a gente comia na mesa e tudo mais tal. Eu falei, antigamente, por que antigamente? Porque isso aí passou, né? Eu falei assim, peraí, como assim passou? Agora cada um cata o prato e vai comer num lugar, um come na sala, outro come em outro lugar, um come com o celular, outro come na frente da TV e tudo mais tal. Eu falei assim, você quer mudar? Você quer mudar a tua casa? Quero. Eu falei, então volte a velhas rotinas que vocês estavam fazendo. Primeiro, volta todo mundo comer na mesa. Sem TV, sem celular. Antes de comer, ora. Mas isso aí não é só uma rotina. Eu falei assim, é rotina, mas é uma rotina necessária. Eu falei, por que você acha que chega o final de semana e não querem ir para a igreja? Porque não existe uma rotina de entronizar Deus dentro da casa. Aí o Deus do final de semana não é ninguém. Não é? Porque ele não é ninguém durante a semana. Por que ele seria alguém no final de semana? Entende? Por que ele vai ser alguém importante no final de semana se durante a semana ele não é ninguém? Ele nem existe dentro da casa. Eu falei, volte a colocar Deus no seu devido lugar na tua casa durante a semana. Gente, passou uma semana, sério, passou uma semana. Ele me procurou e falou assim, eu não tenho noção de como minha casa mudou. E eu falei, o que você fez? Eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi, todo mundo come na mesa e a gente ora antes de comer. Eu falei, só isso, foi a primeira coisa e já mudou, depois de uma semana, já mudou muita coisa. Eu falei, são rotinas que muitas vezes a gente perde. Porque a gente perde a constância de fazer as coisas que nós precisamos fazer constantemente, precisa ter constância. Quer ver, você não precisa nem responder. Quem lê a Bíblia todo dia? Responde só para você. Quem pega a Bíblia e lê todo dia? Quem para o momento do seu dia e ora todos os dias? Responde só para você. Nós precisamos ter constância nas coisas. Porque se não tiver constância, também não vai ter profundidade. Eu digo que eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus, mas eu não busco Deus para ter esse relacionamento profundo. Quando eu quero ser mais próximo de alguém, o que eu faço? Eu fico atrás dessa pessoa, não fico? Lembra quando vocês ficaram apaixonadinhos? Lembra? O que vocês faziam? Ficava atrás da pessoa, não ficava? Ficava atrás da pessoa, queria conhecer a pessoa, queria ficar perto da pessoa, queria investir no relacionamento, não queria? Não é assim, gente? Aí eu canto assim, eu quero conhecer Jesus no domingo, eu quero conhecer Jesus. Se a palavra for curta, Deus precisa erguer um altar aqui dentro primeiro, para que exista um altar externo.
Não vai existir nada externo se não existir primeiro internamente. Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, e coisas aí que a gente vê externas e tudo mais. Eu só te falo uma coisa, veja quanto tempo dura. Veja quanto tempo dura. Gente, coisas externas erguidas, se elas não forem fruto de algo produzido por Deus internamente, elas não duram, elas acabam. Então, a única coisa que eu digo para vocês, veja quanto tempo dura. Se não foi produzido por Deus, não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo, porque é só as coisas de Deus que duram para sempre. Vocês leram aqui, nós lemos aqui, o que está escrito aqui? Que aquele altar, que aquelas pedras estão até o dia de hoje. Ninguém vê, sabe por quê? Porque como vocês viram aqui, foram erguidos 2. As pedras, as primeiras pedras que Josué mandou pegar, ele disse que era para erguer um altar, aonde eles passariam a noite, fora do rio, certo? Esse era o externo, é esse que ele diz assim, os seus filhos vão ver e vão perguntar, certo? Aí, no versículo 9, se eu não me engano, diz que Josué também pegou 12 pedras, e ergueu um altar, aonde os sacerdotes pararam com a arca, dentro do rio. E esse altar que a palavra de Deus está dizendo que está lá até o dia de hoje. E gente, arrepia agora, tá? O de dentro é o interno. Ninguém vê, mas está lá. É o que Deus diz que faz conosco. O que Ele faz aqui dentro, ninguém vê, mas está lá. Mas está lá. É esse que Ele quer trabalhar. O altar de dentro do Jordão está lá. Como a Bíblia diz, está lá. Ninguém vê, mas está lá. Por quê? Porque foi Deus que fez. E aquilo que Deus faz, permanece para sempre. Não acaba. Entende? Por isso que eu digo, não se preocupa com coisas que são feitas só externamente, não busque coisas que são feitas só externamente, porque elas passam. Elas acabam porque elas não foram produzidas por Deus. O altar externo é fruto de um esforço interno. Ele vem de dentro para fora. Ele vem de dentro, deixa eu ver que oração. Ele vem de dentro para fora, amém? Que seja assim em nossas vidas, que Ele de fato venha de dentro para fora. Só existe o que celebrar quando existe um esforço interno anterior. Eles tinham algo que celebrar ali, mas por quê? Porque houve um esforço interno anterior, uma fé de atravessar um rio. Deus dizendo, vocês vão atravessar, que isso aqui é seco, mas está correndo água. E todo mundo que sabe que se chover bem, alemão, quanto tempo demora para secar a terra lá no sítio? Dias, né? 3 a 4 dias. Né? Então, tipo assim, se você vai marcar alguma coisa no sítio, você não vai falar assim, vamos ver se vai chover no dia. Não, você tem que falar assim, se chover um dia antes, já dependendo do que for fazer, não dá para fazer. Porque ainda vai estar molhado. Então você imagina na cabeça daquele povo, pensando assim, atravessar seco. Que jeito? Mesmo que a água pare, puro barro que vai estar por baixo. Não é? É puro barro. Houve um esforço interior, uma fé, uma confiança, profundidade, humilhação. Humilhação no sentido de humildade perante Deus, tá? De falar, vamos fazer o que Deus nos direcionou para fazer. E por conta disso, eles puderam então celebrar. Eles puderam então celebrar. As verdadeiras celebrações são fruto de busca. São fruto de busca. Aquilo que nós verdadeiramente podemos celebrar são fruto de busca. E vou repetir para ficar marcado na nossa vida, o altar de 12 pedras, ele só existiu porque houve o esforço de atravessar o rio.
Não existe, gente, não existe altar, não existe celebração sem esforço. Não existe. E você pode reconhecer isso na sua vida. As coisas que, eu tenho certeza que as coisas que você mais se vangloria na sua vida são as que deu mais trabalho, não é não? As coisas que a gente mais fica feliz na nossa vida são as que deram mais trabalho. São as que exigiram esforço. As coisas que a gente mais ama são as que mais deram esforço. Isso é uma coisa que eu amo na minha vida, é minha família. Amo demais minha família. E quem conhece um pouquinho da nossa história sabe o esforço que foi. Mas hoje a gente pode celebrar uma família linda e maravilhosa que eu tenho. Uma esposa incrível e 3 filhos, sem palavra. Presentaço de Deus. Presentaço. Mas deu esforço, não foi fácil não. E olha que eles são pequenos ainda, hein? Mas foi debaixo de muito esforço, constância, profundidade, de se humilhar muitas e muitas e muitas vezes. E tem mais, gente, digo o seguinte para vocês, eu não vou ficar fixado em altares antigos, em altares passados, eu quero levantar novos. E para isso, esforço, dedicação, constância. Porque graças a Deus a gente pode testemunhar muitas coisas na nossa vida. E eu quero testemunhar mais novas coisas ainda. As pedras para o altar são retiradas das experiências vividas com Deus. Olha que coisa incrível, né? De onde eles tiraram as pedras? De dentro do rio. De dentro do rio. As mesmas coisas que nós pegamos para mostrar o milagre que aconteceu na nossa vida, elas foram retiradas, essas coisas foram retiradas daquilo que nós vivemos. De dentro daquilo que nós vivemos. As pedras que foram retiradas para fazer o altar, foram tiradas de dentro do rio que eles atravessaram. As melhores coisas que nós tiramos das experiências que nós passamos, foram tiradas exatamente dos momentos de esforço que nós tivemos. Olha que coisa boa. Que coisa incrível. Como eu acabei de citar minha família, né? Tenho 3 filhos aí, gente, que olha, me enche de orgulho, de amor esses filhos que eu tenho. Mas passar esse rio e coletar essas 3 pedrinhas aí deu um trabalho. Mas eu tenho essas 3 pedras aí para me alegrar e para mostrar e para dizer bênçãos de Deus. Cada um dos 3 veio num momento inigualável na nossa vida. Para cada um dos 3 tem uma história incrível. São pedras retiradas em momentos de travessia, em momentos de transformação, em momentos de mudança de vida. E assim tantas e tantas outras coisas na nossa vida. Que nós podemos, altares que nós podemos levantar por conta de coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós queremos as coisas externas, sim, nós queremos, né? Nós queremos coisas externas, queremos os altares, queremos as celebrações. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom. Mas que elas sejam fruto de altares internos, que elas sejam fruto de coisas que Deus realmente fez na nossa vida. Até um dado triste que eu vou dar bem dentro disso que nós estamos falando, tá? Se vocês observarem, do começo da pandemia para cá, vocês perceberam como várias igrejas esvaziaram? Perceberam? Como muitas igrejas esvaziaram? Porque muitas igrejas tiveram que parar de fazer entretenimento. E sem entretenimento, muitas igrejas esvaziaram.
Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O que de fato as pessoas estavam buscando dentro das igrejas. Será que Deus está fazendo uma limpa nessa pandemia? Será que Deus está procurando aqueles que de fato são dele? Já que nós estávamos falando do deserto, não foi isso que Deus fez com o povo no deserto? Moisés sobe para pegar as plaquinhas. As plaquinhas não, né? As placas de 10 mandamentos. Vai cair um raio na minha cabeça aqui. Moisés sobe para pegar as placas dos 10 mandamentos. Ele desce. A hora que ele desce, o que está acontecendo lá embaixo? Festa. A hora que chega lá embaixo, ah, é? Aí Moisés ficou louco, né? Falou assim, vamos fazer o seguinte. Quem é de Deus fica desse lado. Quem é da bagunça fica aqui. O que ele fez? Ele arremessou as pedras. Ele arremessou as placas dos 10 mandamentos. O chão se abriu. E morreram todos. Aí lá vai Moisés subir de novo para pegar a segunda via. Deus vai fazendo limpa. Quer ver outro exemplo bem legal sobre isso? Gideão. Lembra de Gideão? Deus chama Gideão, Gideão, você vai montar um exército para lutar. E Gideão vai lá e convoca os homens. 30.000 homens. Uau! Mas tem um exército bacana para lutar, 30.000. Só que Deus chega para Gideão e fala, é muita gente. Aí Gideão vira para Deus, mas Deus, mas tem bastante lá também. Deixa nós ir. Ele falou, não, é muita gente. Manda os medrosos irem embora. Foi exatamente assim que Deus falou. Manda os medrosos irem embora. Ele falou, foi uma leva embora. Depois ele falou, depois ficou bem menos, eu não lembro agora de cabeça quantos, mas foi embora um monte. Mas ainda tinha um monte. Ainda tinha milhares. Aí Gideão falou, beleza Deus, o monte foi embora, podemos ir agora? Não, tem muito. Manda eles beberem água no rio. Aquele que beber água, que nem um cachorro, que é assim, enfiando a cara na água, você vai mandar embora. Aquele que beber água vigilante, ou seja, ele está aqui, pega a água e traz a água para a boca. Pega a água e traz a água para a boca. Esse você separa, é os que você vai levar para a guerra. Quantos? 300. De 30.000, levou 300. Deus faz limpa, irmãos. Ele precisa saber com quem ele pode contar de verdade. Ele precisa saber com quem ele pode contar de verdade. Desses 300, sabe quantos morreram na guerra? Nenhum. Desses 300, sabe quantos que eles mataram? Nenhum. Eles não precisaram lutar. Quando eles chegaram na batalha, o povo inimigo estava se matando. Eles não precisaram fazer nada. Eles só precisaram criar um altar interior. Colocar Deus em primeiro lugar. Ouvir a Deus, obedecer a Deus, Deus fez o resto. Deus fez o resto. Milhares do povo inimigo foram mortos e eles não precisaram levantar uma espada. Eles não precisaram levantar uma espada para fazer isso.
Mateus 6, capítulo 6, aliás, Mateus capítulo 6, versículo 6 também diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Mas ao orar, entra no seu quarto, no secreto, busca o Senhor em secreto. Aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida, irmãos, é por dentro, é em segredo, é interior, é interno. É interno. Deus, Ele quer trabalhar primeiro internamente nas nossas vidas. Deus em primeiro lugar. Isso a gente já ouviu desde criança, não é? Deus em primeiro lugar. Mas tem mais uma coisa. Deus em primeiro lugar e Ele faz em mim primeiro. A maioria das vezes que nós queremos que Deus haja na nossa vida é porque Ele quer agir externamente em alguma coisa. É ou não é verdade? Porque nós queremos que Deus haja externamente em alguém ou em alguma situação, em alguma coisa. Só que Deus, Ele quer agir primeiro dentro de nós. Ele quer agir primeiro dentro de você. A hora que Ele agir dentro de você, o que está em volta, o que está ao redor, vai acontecer automaticamente. O rio para. O rio parou porque Deus primeiro trabalhou dentro do povo. Assim como aconteceu com o Mar Vermelho também. Quando Deus falou para Moisés. Vocês sabem que Moisés virou o cajado para o mar e o mar abriu, né? Mas vocês sabem o que Deus falou antes? Para Moisés? Deus disse assim para Moisés: diga ao povo que marche. Quando o povo marchar, você estende o cajado para o mar e o mar vai abrir. O povo teve que andar, teve que marchar antes de ver o mar aberto. Entenderam? Nós precisamos marchar, nós precisamos caminhar na direção de Deus antes de ver Deus fazendo acontecer. Porque primeiro Ele está querendo agir aqui dentro. Quando Ele agir aqui dentro, aí Ele abre o mar, Ele para rio, Ele mata o exército sem você relar em ninguém. Ele faz tudo o que for necessário. Ele faz absolutamente tudo o que for necessário. Amém? Quero encerrar com o texto de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Amém? Amém. Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, eu lembro da sua fé. Um pouco antes, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, assim como Deus falou para Josué, seja forte, seja corajoso. Continua firme, porque eu lembro da sua fé. Sua fé não tem fingimento. Você tem constância, você tem profundidade. Eu sei que Deus fala aqui dentro. E você tem de onde tirar, Timóteo. Olha que coisa incrível. Você tem de onde tirar. Lembra da sua avó e da sua mãe. Porque a avó e a mãe de Timóteo se converteram primeiro. Elas foram discípulos de Paulo antes de Timóteo. E a força que Timóteo tinha de fé era com base no altar levantado pela sua avó e pela sua mãe. Um altar chamado legado.
elas deixaram um legado para Timóteo, para que Timóteo pudesse se espelhar. Assim como tantos e tantos aqui registrados têm legados dos quais nós podemos nos espelhar, de fé. 2 que eu citei que não são nem bíblicos, né? John Wesley, Billy Graham. E tantos outros que também não estão longe, que estão próximos de nós, que nós podemos olhar e falar: essa pessoa tem um legado que eu posso me espelhar. Porque Deus age através da vida dessa pessoa, pode agir na minha também. Assim como Paulo cita a mãe e a avó de Timóteo para ele. Fala: Timóteo, eu quero que a tua fé permaneça firme, assim como foi antes com a tua mãe, com a tua avó. Ou seja, você tem de onde se espelhar. Você tem de onde se espelhar. Assim como cada um de nós também temos. Amém? Vamos colocar em pé? Que o Senhor possa levantar um altar interior. Que o Senhor possa levantar um altar interno dentro das nossas vidas. Para que nós possamos levantar altares externos, celebrando aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém? Senhor,